Fala, fiel. Eu sou o Diogo Facini, este é o Rafael Facini e aqui é Corinthians, canal dedicado e especializado nos assuntos do nosso Coringão. E bom, fiel, hoje nós temos vários assuntos para tratar. Os assuntos estão bombando aí na mídia, né? Então nós temos dois assuntos principais para falarmos com vocês, que é sobre o mercado de transferências. As notícias aí estão surgindo a todo momento e também sobre a questão do nosso novo diretor de futebol, que está sendo aí especulado, e o Augusto Melo tem procurado aí incessantemente aí um novo profissional para atuar na área. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam este vídeo, fiquem até o final, deixem nos comentários aí a opinião de vocês, compartilhem este vídeo e peço também que vocês entrem no nosso canal. Essa semana aí a gente tem publicado vídeos todos os dias, tem conteúdos muito bons aí, eu tenho certeza que você vai gostar do material que a gente tem disponibilizado, do material que a gente tem produzido, porque o mais importante aqui para a gente é a questão da nossa opinião, é a relevância dos temas que a gente traz, porque isso foge um pouco do que é discutido aí amplamente aí no YouTube e na mídia. Então é isso, fiel. Fiquem até o final e ouçam um pouco mais do que a gente tem para falar sobre esses assuntos. É isso aí. E daí a gente vai começar aqui já falando daquilo que mais se fala nesse período, né, entre campeonatos, né, seja no término de temporada ou no início de temporada, o que mais se fala são na questão das trocas de jogador, contratações, e o assunto maior é o interesse do Flamengo no Fausto Vera, né? O Fausto Vera que deu uma caída aí de rendimento aí ao longo dos últimos meses, e daí já é falado que o Mano Menezes não tem interesse nele para a próxima temporada, e surgiu agora essa possibilidade do Flamengo trocar, né, o Mateuzinho e o Thiago Maia pelo Fausto Vera. E aí, Joe, o que você acha disso? Começando aí, né, como a gente falou, o mercado de transferência aí tá bombando aí, né, só para avisar o pessoal hoje, né, o vídeo está sendo gravado aí no dia 14 de dezembro. Hoje o Corinthians anunciou nas redes sociais o encerramento do contrato, se despediu aí do Gil, do Renato Augusto e do Juliano. E aí, ou seja, esse é só um dos assuntos que estão bombando aí no momento. E tem essa questão aí da troca do Fausto Vera pelo Mateuzinho e Thiago com o Flamengo. E aí, entrando no assunto da questão primeiro do Fausto Vera, o Marco Belo ontem na live dele no podcast Timão, que saiu no dia 13 de dezembro, ele falou que o Mano Menezes teria avisado o Augusto Melo que o Fausto Vera poderia ser inserido no mercado, né? E aí, na mesma esteira, vem essa notícia aí da troca. A minha opinião se eu olhar assim só os dois jogadores, eu acho que não seria uma troca ruim para o Corinthians, se você olhar só do ponto de vista dos jogadores que estão sendo envolvidos, né? Embora o Thiago Maia seja um pouco mais velho, bem mais velho do que o Fausto Vera, mas é um grande volante, e o Corinthians ainda conseguiria receber em troca um reserva para o Fagner, que faria uma sombra absurda no Fagner. Embora o Mateuzinho seja muito criticado lá no Flamengo e nunca tenha conseguido conquistar a titularidade, né? Ele sempre fica ali disputando com o Varela ali quem vai ser o titular da lateral direita. Mas, olhando um pouco mais, de forma mais ampla para essa troca, eu não gostaria. Eu acho que o Fausto Vera é um grande volante, foi prejudicado muito por questões de problemas pessoais que ele teve ao longo de 2023, além da questão que foi a bagunça que foi o departamento de futebol do Corinthians, né? Ele é mais um dos jogadores que foram prejudicados por essa bagunça. E tem um agravante, né? Além de ser um grande jogador com potencial, ele é jovem. O Corinthians poderia ainda fazer uma grande venda futura com o Fausto Vera. E eu acho que se essa troca se concretizar, né? Embora o Marcos Braz tenha desmentido isso hoje, deu uma declaração desmentindo isso, caso se concretize e o Flamengo consiga recuperar o Fausto Vera, o Flamengo vai fazer um bom dinheiro com ele, coisa que o Corinthians não faria com o Thiago Maia e com o Mateuzinho. E ainda assim, para complementar, tanto o Marcos Braz ele falou disso, como também os empresários, né, dos atletas, eles vieram para falar que isso é mentira. Eu gosto muito do futebol do Fausto Vera, eu acho que ele é vítima de toda essa bagunça que foi esse ano do Corinthians. É preciso se lembrar que ele foi um jogador cotado, muito cotado para ir para a Copa do Mundo, né? Então ele poderia ser hoje muito bem aí um campeão do mundo, né? Porque a Argentina acabou sendo campeão do mundo na Copa. Ele chegou a ser especulado em clubes da Europa, então eu acho que é um jogador sim que num time encaixado pode render.
pode sim render e ele pode sim ser vendido para a Europa por um bom dinheiro. Não acho que por 30 milhões, 20 milhões, mas um dinheiro considerável, razoável, e eu também acho que ele indo para o Flamengo, o Flamengo consegue fazer esse negócio. Um ponto importante que eu acho que é preciso falar sobre isso é porque se tem muito falado porque o Corinthians ainda em tese deve ao Argentino Júnior pelo Fausto. Né, o que se tem falado aí na mídia, né, algumas pessoas falaram assim, o Flamengo iria assumir a dívida, isso seria bom para o Corinthians, ou não, o Corinthians iria pagar. Ao que tudo fala, os principais nomes ali né, de repórteres ali que cobrem o Corinthians falam que o Corinthians iria pagar o Argentino Júnior, ou seja, iria quitar a dívida para depois então fazer a parte de negociação, né? Então, olhando como um todo, não analisando apenas Thiago Maia e Mateuzinho, eu acho que não é um bom negócio para o Corinthians, por conta de tudo. Então, eu gostaria que o Fausto Vera ficasse, eu gostaria que fosse revista essa questão, se realmente é verdade do Mano Menezes não utilizá-lo no próximo ano. Eu acho que tinha que ser revisto, porque eu acho que sim, que é um jogador que pode ainda agregar muito em campo e também numa espécie de transação futura. E eu acho pouco provável que o Flamengo assuma o restante da dívida aí pelo Fausto Vera, né? Caso essa negociação se concretizasse. Sim, Acho tem esse pouquíssimo ponto. provável que o Flamengo entregaria 2 jogadores, né? E o Thiago Maia foi um jogador que o Flamengo também adquiriu por valores altos. De novo, embora o Thiago Maia seja um jogador muito mais velho que o Fausto Vera, o Flamengo pagou uma boa quantia por ele quando trouxe ele da Europa, né? Então, assim, acho pouco Sim. provável que o Flamengo entregue 2 jogadores e ainda pague o que o Corinthians deve para o Argentino Júnior, que segundo informações do Duílio ou do Wesley Mello, o Corinthians ainda tem uma fatia de 40% para pagar do Fausto Vera, né? Lembrando que o Corinthians pagou quase 8 milhões de dólares pelo jogador. Então, eu acho que nesse aspecto aí, a negociação não giraria nesses moldes aí, seria uma troca pela troca. E aí, Exatamente. e aí, ainda nesse aspecto aí do mercado de transferência, tem um assunto que a gente pode também abordar, é a especulação aí que o Corinthians está atrás de volantes no mercado, né? Não sei se porque não se interessa pelo Fausto Vera, ou se é porque o Corinthians, ainda que mantenha o Fausto Vera, o Corinthians quer melhorar esse setor. O Corinthians saiu uma notícia aí que o Corinthians teria sondado, consultado 2 jogadores, né? O Maurício, meio-campista do Internacional, e o Thiago Maia, né, jogador de São Paulo, que hoje está no Al Rayyan, lá do Catar, que é companheiro de time do Roger Guedes. E aí, Rafael, o que você acha aí dessas 2 especulações, desses 2 jogadores aí? Então, eu confesso que são. É porque assim, esse período é muito complicado, né? Porque tem outro atleta também que o Corinthians tem ido atrás, né? Falado mais que o Atlético já recusou, que foi o Eric, né? Que também é ali da posição. É muito complicado porque assim, quem entende dos bastidores ali do futebol consegue entender um pouco que ali vai ser uma. Atualmente, o Corinthians deve viver ali, meio, entre aspas, uma guerra ali entre os empresários, oferecendo jogadores à torta e à direito. Porque sabe que o Corinthians precisa contratar, né? É um presidente novo, chegando agora no sentido de foi eleito, vai assumir. Tem jogadores saindo já, então Gil já saiu, Renato Augusto já saiu, ou seja, precisa contratar. O empresário tem vários empresários ali ligando constantemente para Augusto Melo para oferecer atletas. Então, por aí só, eu sempre fico meio pé atrás com esses boatos que surgem. Analisando os jogadores, eu confesso que eu fico também um pouco pé atrás de jogadores que estão em mercados menores e que não eram muito acima da média. Então, uma coisa é o Renato Augusto, a gente sempre sabe, a gente sempre soube do potencial dele, de como ele era acima da média, vai para a China, e quando ele volta, você presume que ele vai entregar, né, ele vai entregar uma performance aceitável. Agora, Thiago Maia, eu não sei o quanto ele iria agregar, né, nisso vindo de um mercado mais baixo. Não é um nome que eu confesso que me enche os olhos. Eu não acho que é tudo isso de jogador. Eu acho que teria nomes melhores no mercado, seja aqui no mercado brasileiro, no mercado da América do Sul, ou então lá na Europa, de jogadores ali que já estão ali mais de escanteio, mas não é um nome muito que me agrada, assim. Eu confesso que esses 2 nomes, nenhum deles me agrada, assim, me faz encher os olhos. O que você pensa disso?
E só corrigindo aqui, eu falei Thiago Maia no começo, Thiago Maia é o do Flamengo, né? O Thiago É, Mendes, Thiago Mendes. Thiago Isso. Mendes, ex-jogador de São Paulo, É, que tá lá no Al Rayyan. Eu concordo com você com sua análise sobre o contexto de como seria a vinda do jogador, né? O Thiago Mendes é um bom volante, é um volante que se destacou no futebol brasileiro. Saiu do São Paulo, foi jogar na Europa, foi jogar no futebol francês. Não teve relativo sucesso lá na França, mas já está há um tempo jogando no futebol do Catar e a gente sabe que não é o futebol dos mais competitivos, né? Então isso me pega um pouco. Então eu imagino assim, se for para trazer um volante, eu preferia muito mais o Maurício, que é um jovem jogador do Inter, que está lá e já está acostumado com o futebol brasileiro, né? Mais do que o Thiago Mendes, embora o Thiago Mendes também tenha jogado aqui durante muitos anos, do que o próprio Thiago Mendes, né? Mas se for para trazer algum volante, eu ainda ficaria com o Thiago Maia do Flamengo, do do Flamengo. que com esses dois jogadores aí, né? E aí, E eu acho bem difícil, assim, só desculpa te cortar, eu acho bem difícil um jogador sair de um clube grande do Brasil para ir para outro clube grande do Brasil, a não ser que seja por baixo desempenho ou por uma queda na Série B, né? Porque muitos se tem falado, por exemplo, também, já pegando nisso, Soteldo no Corinthians, né? Então aí é um time que caiu para a segunda divisão, que vai precisar enxugar o orçamento e precisa se meio aí que negociar aqueles, sei lá, aqueles mais caros do elenco. Agora, o Inter não é o caso, né? Eu não consigo ver o Inter negociando um atleta jovem para um outro clube do Brasil, né? Então, por isso que eu também acho que acaba sendo muito boato isso. não ainda mais com o Corinthians, né? Dado que eles têm Exato. que existe uma rivalidade entre Corinthians e Inter, e a rivalidade do Inter para o Corinthians ainda é muito maior, né? Tem declarações aí de YouTubers aí, jornalistas colorados aí, que falam que a rivalidade entre Corinthians e Inter é maior do que Corinthians e Grêmio, assim. Então, Sim. enfim, eu acho pouquíssimo provável. E aí, para finalizar aí a questão do mercado de transferências, só para avisar vocês aí, avisar nossa audiência aí, que a gente nem vai discutir a questão do Gabigol, ou por Yuri Alberto, ou por Fausto Vera, que a gente acha que isso daí nem é o tipo de negociação que vale a pena a gente entrar no mérito, porque é pouquíssimo provável que uma situação dessa aconteça. Porque o Gabigol é um ídolo do Flamengo, o Flamengo não abriria a mão desse jogador, pelo menos nesse momento, ainda mais numa troca, e é um jogador muito caro, em questão de salário, e eu acho que o Corinthians não entraria não gastaria boa parte do seu orçamento aí, que vai ser despendido aí para contratar jogadores, pagar salários, vai gastar com o Gabigol. Então, a não ser que você queira falar alguma coisa, mas eu acho que nem vale a Não, pena a eu gente entrar concordo. Eu não, nesse eu mérito também. aí. Eu acho que não tem nem que abordar, porque isso daí tudo começou por uma fala do Augusto Melo dizendo que ele disse também outros atletas, mas falou da questão do Gabigol ter a cara do Corinthians, e aí começaram a bombardear o Gabigol com isso, porque depois ele ainda foi no Podpah, e daí falaram sobre isso, assim, mas não tem nada. O Gabigol tem Então, contrato com o Flamengo, e assim, eu não vejo a menor possibilidade do Corinthians entrar numa, num, entrar aí, né, para contratar esse jogador, fora a questão que ele ganha quase que 2 milhões por mês, né? Então, eu acho totalmente inviável isso. e só um adendo aí que a imprensa fala, né? A imprensa se veiculou muito a declaração do Augusto Melo, foi uma declaração até que ele deu na segunda passada no programa da Rádio Bandeirantes, na segunda noite, né? Tava lá o Ricardo Capriotti, tava lá o Pedro Ramiro, tava o João Paulo Capelanes, tinha alguns outros jornalistas ali, e aí perguntaram, só que assim, veicularam na mídia a resposta dele, mas não veicularam como foi feita a pergunta, né? Porque a pergunta que fizeram para ele é: vamos supor que se o Corinthians tivesse muito dinheiro sobrando nos cofres, quais jogadores o Augusto Melo traria? Aí ele menciona Marcos Leonardo, menciona Gabigol, como seriam jogadores que têm a cara do Corinthians. Ou seja, daí você pega só essa resposta, Já, daí a empresa começa a tratar como se o Corinthians estivesse atrás do Gabigol, né? Você vê declarações aí de Mauro César descendo o porrete aí no Augusto Melo, falando assim: o Corinthians está devendo e está atrás do Gabigol, sendo que nem foi nesse contexto que ele né, deu nem essa tá resposta. atrás. Então, assim, também fiquem espertos aí do que é veiculado pela mídia, porque às vezes eles não estão deturpando o que foi dito, mas eles estão deturpando o contexto onde foi dito aquelas declarações, né? Então, enfim,
E aí, seguindo aí nos assuntos, Rafael, eu ia pedir para você colocar na tela aí o outro assunto aí do momento, que é a escolha do novo diretor de futebol do Corinthians, né? Esse é um assunto que o Augusto Melo prometeu muito na sua campanha, de trazer. Ele tem as frases prontas dele, né? Eu acho até que o Augusto Melo ele trabalha muito com frases prontas, assim. A impressão que dá é que ele tem um script na cabeça dele e ele vai repetindo como se fosse um papagaio, assim, né? Ele fala assim: eu quero trazer profissionais em todas as áreas, porque nas minhas empresas eu só contrato pessoas melhores do que eu, porque se não forem melhores do que eu, nem vale a pena estar aqui. E no departamento de futebol não vai ser diferente, eu vou trazer um grande profissional de mercado e blá blá, as mesmas coisas de sempre. Então é um assunto que ele tem prometido muito ao longo da campanha e no pós-campanha também. E aí estava se veiculando os principais nomes aí do mercado, que é Alexandre Matos e Rodrigo Caetano, e surgiu essa notícia aí de última hora, que é a permanência do Rodrigo Caetano, que era, segundo a mídia, o principal nome aí especulado e pretendido pelo Corinthians, né? E só lembrando um pouco também, o Alexandre Matos, no começo da semana, fechou com o Vasco, já desembarcou no Rio de Janeiro, já deu declarações como novo dirigente do Vasco, lá desembarcando no aeroporto. E aí o Corinthians está nessa situação. E eu queria ver da sua opinião e o que você acha desse assunto aí, o que você acha dessa nova novidade, a dose, mas dessa novidade aí, Rodrigo Caetano permanecendo no Galo. Esse é porque assim, né? Quando se fala em contratação, seja de atleta, treinador ou qualquer parte que envolva o departamento de futebol, eu acho que o clube tem que tomar cuidado, por quê? Porque gera-se expectativa, né? Então, guardadas as devidas proporções, e as devidas proporções mesmo, o Corinthians, um tempo atrás, com a saída do Lucha, começou a se especular o Tite no Corinthians. E daí era o Tite no Corinthians, e o Tite já está fechado, e muita gente já deu que ele já que ele ia se acertar, que ele queria vir para o Corinthians, queria vir para o Corinthians, acabou não vindo para o Corinthians, está no Flamengo, e o Corinthians fecha com o Mano Menezes. A expectativa criada para se ter o Tite, isso meio que coloca qualquer outra escolha como um lixo, com o perdão da palavra. Então esse é o meu medo. Criou-se uma expectativa, e o Augusto Melo, como você mesmo falou, ele falou tanto isso na campanha dele, de um executivo do mercado que ia fugir desse padrão de ex-atleta, disso, daquilo, e agora, quando a gente olha para o mercado, para os nomes conhecidos, a gente não vê, não é nenhum, assim, lá, tipo, meio que à disposição. Então, o meu receio maior é com essa questão da expectativa criada e quem ele vai trazer. Porque um tempo atrás se falaram em Marcelo Dijan, né, que aí entra nesse rol de ex-atleta, mas tudo bem, é um executivo, mas que não tem grandes passagens, não tem nada. Então, eu confesso que eu fico bem com medo mesmo de quem ele pode trazer, né? Até por conta dessa expectativa. Talvez o nome que venha, se não fosse criada nenhum boato sobre algum outro nome, seja um ótimo nome. Mas talvez pelas expectativas criadas que o Augusto Melo mesmo ele gerou, pode ser que esse cara já chegue com uma pressão absurda e com uma sombra de alguém que nem teve. Né? Então, esse é o meu receio com relação a isso. Porque aqui eu queria fazer um comentário, não é uma crítica direta aí ao Augusto Melo, eu acho que, mas eu acho que ele precisa, para nós torcedores é bom, assim, né? Para a imprensa, para a mídia é bom o que ele está fazendo, mas eu acho que ele precisa prestar um pouco mais atenção no que ele fala, assim, porque ele fala algumas coisas e eu entendo ele tentar ser positivo. Eu acho que é papel dele também tentar passar uma certa positividade para a torcida, passar uma certa positividade para o mercado, porque ele precisa resgatar é, a autoestima da torcida corintiana, que está muito baixa pelos últimos anos aí sem títulos. Eu não tiro essa visão dele, que isso seja uma possibilidade do que ele esteja fazendo, mas ele está prometendo muito, assim, né? Ele está falando muito. E essa questão do diretor de futebol foi uma delas, né? Recentemente ele falou que o Corinthians já tinha patrocínios engatilhados que iam elevar o patamar total em receitas da camisa do Corinthians a 200 milhões de reais por ano. Assim. Então, ele tem prometido muito. E o risco é esse que você falou, é a frustração. E como você mesmo mencionou, é só ver o que aconteceu com o Marcelo Dian.
O Marcelo Dião é um nome que tem um histórico no Lyon, tem um histórico no Cruzeiro, ele montou um time vencedor no Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil. Tudo bem que foi um time que foi montado em condições acima das possibilidades do Cruzeiro, mas ele montou aquele time bicampeão da Copa do Brasil em 18 e 19. Mas como não era um grande nome no mercado, a torcida caiu matando no Augusto Melo e foi obrigada a fazê-lo vir às redes sociais e desmentir a notícia. E é o que pode acontecer com a contratação de um outro profissional, já que Rodrigo Caetano e Alexandre Matos não estão mais disponíveis. Assim como também o Thiago Escuro não está mais disponível, porque ele é um profissional hoje. Thiago Escuro, só para quem não sabe, é aquele executivo que trabalhou durante muitos anos no Red Bull Bragantino. Hoje ele está lá no Mônaco. O Edu Gaspar também não vai vir. Então, ou seja, a possibilidade de vir um nome que, embora seja muito competente, não tenha a relevância de Rodrigo Caetano e Alexandre Matos, isso faz a torcida ficar frustrada, é bem grande, é bem considerável. Porque ele pode trazer, parecer, tem um executivo aqui do Cuiabá, o executivo aqui do Vitória da Bahia, que subiu para da segunda para a primeira divisão. Pô, ainda que o cara seja muito competente, a torcida vai ficar frustrada e vai ficar puta. Porque, a grosso Exatamente. modo, qual que é a diferença desse cara para o Alessandro? A princípio, se a gente conhecer o currículo, os feitos dele num grande clube, é zero. Assim. E aí, o que sobra é, você faz ideia de alguém que possa vir? Você tem algum nome? Não, então, se falaram além do Dian, também um tempo atrás falaram no Pelaip, né? Mas eu também acho, porque assim, é o que eu falei também, começa a se especular muito nome, né? Muito nome, até porque, vamos aqui falar assim, ser bem sincero, nomes de executivos do futebol são poucos. Dá para contar, Exato. sei lá, em uma mão quais são esses que são famosos, né? Então, quando ele fala que vai vir alguém executivo de mercado, se fala Xavier Matos, Rodrigo Caetano, Pelaipe e só. Né? Então, assim, eu sinceramente não sei o que o Augusto Melo vai fazer. Ele, quando saiu essa questão do Rodrigo Caetano, né? Ele veio ao Twitter, tem uma postagem dele recente aí falando já sobre uma questão para não se dar ouvido ao que a mídia fala, meio querendo dizer assim, a gente nunca foi atrás do Rodrigo Caetano, podem ficar tranquilo, porque está tudo dentro dos planos ainda, né? Como se assim. Sendo que ele nunca desmentiu isso quando questionado, né? Exato, ele nunca. Ele mesmo, quando tava os boatos, ele deixou rolar. Agora que o cara falou que vai ficar no Galo, ele veio a público assim, dando a entender que ele nunca disse que era o Rodrigo Caetano. Então, assim, eu não sei o que ele vai fazer, né? Ele assume aí praticamente daqui 2 semanas, e daí ele vai ter controle total sobre as ações. Mas eu fico com receio por isso, pelas expectativas criadas e quem vai chegar. Eu acho, assim, eu vou falar dois nomes aqui, mas tem um deles, eu acho que só existe um nome hoje. Se viesse, a torcida geraria um boom no mercado, a torcida aceitaria e ficaria bem animada, que é o Leonardo. Não estou nem dizendo que há uma especulação ou não sobre esse nome, tá? Não estou dizendo isso. Mas um nome que viria aqui, abalaria o mercado aqui e deixaria a torcida tão animada quanto Rodrigo Caetano e Alexandre Matos, seria só o Leonardo. Fora esse, eu não consigo imaginar nenhum outro nome que seja mais disponível no mercado aí, porque o Leonardo ele está disponível no mercado. E eu acho até que o Leonardo seria um grande nome. Sim. Até acho que ele não aceitaria, mas o Leonardo seria um grande nome. Também tem surgido na mídia aí algumas especulações sobre o Juninho Paulista, né? Juninho Paulista, presidente do ano, e foi durante alguns anos dirigente ali da CBF, dirigente de seleções. Ele entrou no lugar do Edu Gaspar, quando o Edu Gaspar foi para o Arsenal. Eu acho que, já dizendo aqui, ainda que seja só boato, não acho um grande nome, porque eu não sei qual é o nível de conhecimento do Juninho Paulista sobre o mercado de jogadores aqui no Brasil, né? Porque trabalhar na CBF como diretor de seleções é uma coisa. Sim. Ele mapeia um público de jogadores. E ele também não precisa negociar a contratação de jogadores. Seleção, você chega, convoca e já era. O cara pode dizer sim ou não, mas quem vai dizer? Poucos jogadores dizem não para a seleção. Então, o cara não deve ter muita experiência de negociar jogador, por mais que seja presidente do Ituano, não deve ter muita experiência em mapear mercado, porque o mercado do Ituano é muito diferente do Corinthians, ele deve ter muita experiência em negociar jogadores
jogadores do nível que o Corinthians está acostumado a negociar. Então, ou seja, o Corinthians está numa situação muito complicada e muito desconfortável. Exatamente. É esperar para ver aí aquilo que Augusto Melo vai fazer com relação ao departamento de futebol, né? Então, e é isso, Fiel. Queria agradecer, se vocês ficaram até o final do vídeo, queria agradecer a audiência de vocês, queria pedir para que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham dessas notícias, o que vocês acham dessas especulações, e também reforço o pedido para que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo, que vocês entrem no nosso canal no YouTube, vejam os vídeos que já foram publicados aí ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. E é isso, Fiel. Muito obrigado, tamo junto e vai, Corinthians! Tamo junto!